Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast da Mecânica Avançada. E nesse podcast nós vamos conversar sobre um assunto que é muito legal. Nós vamos falar sobre reparo de módulos. Mas como assim reparo de módulos? Gente, todo mundo consegue fazer reparo de módulo? Essa vai ser uma das questões. É lucrativo fazer reparo de módulo? Dá dinheiro pra gente dentro da oficina? Como que a gente faz a parte de atualização de software? Como que a gente faz a parte de reprogramação? Vamos falar também que tipo de ferramenta que precisa ter para poder começar a fazer esse tipo de reparo. E lógico, né, gente? Para esse tema, eu preciso de um especialista para me ajudar, porque eu não sou especialista em conserto de módulo. E nós temos o prazer de ter aqui no nosso estúdio o Felipe da Foco. E aí, Felipe? Beleza, Celso? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo certinho, graças a Deus. Gente, o Felipe é o cara para reparo de módulo e nós vamos tirar um monte de dúvida com ele hoje. Hoje você tá enrolado, viu? Hoje você tá enrolado. Faz hoje parte, estamos aí. Hoje nós vamos querer que você realmente explique pra gente se esse negócio de reparo de módulo é legal ou não é legal. Sim. Beleza? Vamos lá. Felipe, conta pra gente a sua trajetória profissional. Você fez algum curso técnico, fez algum curso de graduação, trabalhou aonde, como que é? Sim. Bom, primeiramente, prazer a todos aí. Meu nome é Felipe Ciano. Eu atuo no segmento de reparo de módulos, segmento automotivo desde 2006. Certo. Eu sou formado em técnico em eletrônica e desde 2006 eu trabalho desde reparo de módulos, desde lá da eletrônica, aqueles módulos bem mais antigos mesmo. Trabalhei já há bastante tempo também com desenvolvimento de equipamentos para simulações de módulos na bancada, simulações de módulo da linha leve, diesel pesada. Também trabalhei um bom tempo na área de cursos, era mais cursos presenciais, né? Certo. Cursos de reparo de módulos também eram módulos da linha leve, imobilizadores, módulos da linha diesel pesada. E eu fiquei nesse ramo, nesse segmento ali de 2006 a 2013. Depois fui para uma outra empresa onde eu trabalhei especificamente com desenvolvimento de equipamentos de desenvolvimento para aumento de performance automotiva. E desde 2017 foi onde nós fundamos ali a Foco Electronic. Estamos trabalhando ali com cursos online, curso presencial e também a parte de desenvolvimento de equipamentos para área automotiva de simulações em bancada. Ah, verdade. Um detalhe que eu estava esquecendo de falar. Você é da Foco Electronic, isso. Que você dá curso online hoje, né? Exato. Ensinando o pessoal aí de todo o Brasil a fazer reparo. E não só do Brasil, mas fora também. Né? Nós temos muita gente ali que é de fora do país também. Argentina, Chile, não tem limite assim, sabe? Que massa. Mas, meu amigo, já que você tem todo esse seu know-how aí em cima desse assunto, todo e qualquer reparador consegue fazer reparo de módulo? Sim, não precisa ser um especialista em injeção eletrônica, até mesmo em cima do que nós temos ali de experiência com o longo do tempo, a pessoa pode até mesmo não estar atuando no segmento automotivo, mas ela consegue entrar nesse mercado. Pessoas que têm bastante conhecimento, pessoas que não têm conhecimento nenhum, é indiferente. Todo mundo consegue entrar nesse mercado de reparo de módulos. O mais importante é a pessoa dar aquele primeiro passo e começar a trabalhar, começar a querer trabalhar com o reparo. Entendi. Então quer dizer assim, você está dizendo que uma pessoa que de repente não sabe, não é mecânica, não é reparador, se ele se dedicar na parte eletrônica, na parte de entender como funciona, ele consegue fazer reparo. Sim. Sendo assim, um mecânico, o reparador que trabalha numa oficina hoje, que já entende de injeção eletrônica, que já mexe com osciloscópio, para ele fica então até mais fácil, né? Porque ele já entende todo o contexto do negócio. Só falta ele perder o medo de abrir a tampa do módulo e fazer algum tipo de análise, né? Para quem está na área automotiva, para quem atua ali diariamente, seja mecânico, eletricista, chaveiro, tem o conhecimento em injeção eletrônica, recebe o veículo ali na sua oficina, na sua empresa, é até mais fácil, é muito mais fácil. Entendi. Entendeu? Inclusive, Felipe, olha só, eu sempre fui reparador, sempre fui mecânico, né? Eu comecei a trabalhar de mecânico em 1990 e até esses dias eu tinha minha oficina, né? Agora que faz alguns anos que eu
que eu vendi oficina e tô com a mecânica avançada, fazendo, né, trabalhando nessa parte de diagnóstico. Mas quando eu era reparador, que eu, no caso, quando eu já trabalhava sozinho, que foi a partir de 2000, 2001, né, que eu já trabalhava com uma oficina minha, eu sempre fui curioso, porque eu também sou formado, quer dizer, eu sou técnico em eletrônica, né, não tem graduação, mas a gente tem o pós-médio que eles falam, né? E eu sempre fui muito curioso, então eu sempre tive facilidade em fazer reparo, e aí quando tinha alguma coisa que tinha que consertar o módulo, tinha que enviar o módulo para alguém, antes de eu mexer ali, de eu mandar para consertar, eu abria ele. E eu até me recordo uma vez que eu trabalhava numa oficina ali aqui perto, aqui em Maringá, uma autoelétrica, na verdade. E aí a gente estava com um Ômega, olha só que coisa, hein? Ômega velho, carraiada velha. E esse carro, ele faltava o negativo em um monte de sensor. Deu pau no negativo dele. E aí eu peguei, fui lá fiz os testes, aí eu abri o módulo, vi que estava faltando o negativo, eu simplesmente fiz um jump do pino do negativo e liguei nesse outro pino que estava precisando do negativo, e o módulo voltou a funcionar. O pessoal que estava perto de mim, eles acharam que eu fiz uma coisa de outro planeta. Porque você passava o scanner, dava lá 4 componentes com defeito. E só faltava o negativo. Então uma coisa simples e básica. Então assim, o reparador hoje, ele tem que perder o medo, né? Muita gente tem medo, até mesmo pensa que, poxa, eu vou abrir o módulo aqui, vai danificar, vai queimar, vai acontecer alguma coisa. Não queima tão fácil assim. Só de você abrir o módulo não vai acontecer nada, não vai queimar nada, não vai danificar nada. E assim, que nem você citou aqui agora, né? Você pegou, abriu o módulo ali e viu que tinha uma coisa visível que estava variada ali, você foi e fez ali o reparo, fez um jump ali e resolveu o problema. Isso acontece em muitos módulos. Muitos defeitos são visíveis, né? E você, ao abrir o módulo, você consegue identificar uma trilha estourada, um componente estourado, queimado, trincado, um capacitor estufado, que é visível o defeito ali. Você facilmente ali, você consegue identificar e substitui o componente e resolver o problema. E não precisa nem ser um especialista para isso, né? Não, tem muitos defeitos que são assim. E muita gente acaba deixando de ter esse lucro, vamos dizer assim, por ter esse medo de abrir o módulo. Okay. O simples fato de abrir o módulo. Entendi. Não, é uma realidade. Por isso, gente, que é muito interessante a gente sempre estar conectado com esse pessoal que faz conteúdo. O Felipe mesmo tem um canal no YouTube, tem o Instagram, né, Felipe? Isso. E sempre tá dando dica, dando insights. Então é bacana seguir ele. Depois a gente deixa na descrição as suas redes sociais, tá? Para vocês começarem a seguir eles, né? Não só a mecânica avançada. Porque, é muito massa nessa parte de reparo de módulo. E eu tenho certeza que você deve fazer bastante conteúdo massa então, lá, né? Nós temos bastante conteúdo ali, tudo mais voltado para a parte de reparo de módulos e também ferramentas de modo geral. Entendi. Scanners, ferramentas que tem no mercado ali que dá para você trabalhar ali no dia a dia para consertar módulos. Vídeos também sobre, que nem o osciloscópio. Não tem ferramenta melhor, entendeu? Entendi. E a gente vai criando conteúdo em cima disso, fazendo simulações em bancada, utilizando o aparelho, fazendo alguma coisa direto ali no veículo, pegando também ali um sinal, mostrando como é que funciona, mostrando que não é nada um bicho de 7 cabeças, nem para você utilizar uma ferramenta que nunca utilizou, como também para você fazer um teste de um módulo na bancada. Entendi. E isso quebra muitas barreiras ali de quem tem esse medo de mexer com o módulo, sabe? Tá, gente, ó, o intuito desse nosso bate-papo aqui, desse nosso podcast, não é tirar o trabalho do camarada que conserta módulo, não é isso. Não. É que o mundo tá aberto, o sol nasceu para todo mundo, tá? Então a ideia nossa é o quê? É que o reparador que manda, né, esse trabalho para outro, ele abrir e fazer um teste primário, pelo menos um teste primário. Aí se você vê que é um negócio mais complexo, você entra em contato com a pessoa que já te atende, ou você faz um treinamento, né, de preferência com a gente, lógico, né, com você, que a gente tá dando aqui as dicas, né, mas não deixar ir embora o negócio, porque outro detalhe, gente, que eu tava conversando com o Felipe, quando você tá com o carro,
né, você tem o melhor simulador que existe, né? Nenhum simulador eletrônico, nenhum simulador que tem no mercado substitui a simulação que você faz, o teste que você faz no carro, no veículo. Não tem nem simuladores, nem geradores, nada que substitua o carro ali na oficina. Não, isso aí é muito legal também comentar, sabe, Felipe? Porque, gente, ó, imagina o seguinte, você tá, de repente, lá com um carro na sua oficina que tá falhando, um bico, uma bobina, ou se não, de repente até nem pega, e você precisa testar esse módulo. O que você faz? O nosso New Tecnoscópio, quem está no podcast não vai ver o New Tecnoscópio, né? Só quem vê o podcast pelo YouTube. Mas quem tem um New Tecnoscópio, o New Tecnoscópio ele também tem um gerador de ondas. Então, de repente, você faz o quê? Você gera as ondas com o New, tá? E aí, quando estiver gerando, já tem que tudo começar a funcionar ali, né, Felipe? Exato. Bico, bobina, bomba. E se não funciona, aí o cara já consegue ir fazendo alguns testezinhos, né? Uhum. Por que não está acontecendo isso aqui? Por que não está acontecendo aquilo ali? Só que, lógico, gente, para começar a entender e fazer esses testes, aí você tem que dar uma aprofundada um pouco melhor, né? Se o cara for falar, não, eu quero aprender mesmo, adquira os treinamentos para poder engrenar. Se não, entra no nosso conteúdo, entra no teu conteúdo lá, já vai ter um monte de coisa legal, né? Tem bastante coisa. E até mesmo assim, que você citou aqui agora o New Tecnoscópio, para quem trabalha, para quem nunca trabalhou, tem um certo receio e tal, mas aprendeu a trabalhar com osciloscópio, cara, não tem ferramenta melhor. Para reparo. Para reparo. No meu modo de ver, para qualquer coisa que ele for fazer ali no veículo. Ok. Vai testar um sinal de uma bobina, de um bico, de um relé, de um sensor, qualquer coisa. Um sensor de rotação, um sensor de fase. Coisas que às vezes com o multímetro não tem uma certa precisão. Que com o osciloscópio, cara, poxa, lógico, dá para você trabalhar tanto com o multímetro quanto com o osciloscópio. Mas dá muita diferença. Ajuda bem, né? Nossa, ajuda muito. E especificamente esse daqui, a gente trabalha bastante com ele, tem aquela função de você ficar capturando o sinal ali durante um longo tempo e de repente tem veículos que não vai apresentar o defeito na hora. Às vezes o módulo pode estar com defeito, uma solda fria, oxidação, onde ele vai apresentar um defeito ali, hora sim, hora não. Certo. E você precisa ficar fazendo monitoramento ali. E você vai lá, às vezes deixa ele fazendo a medição ali da bobina, de onde tiver com problema. Na hora que ele apresentar o defeito ali, você pode vir lá no software, pausar, depois correr todo o sinal e ver o que realmente aconteceu. Naquele ponto que você está fazendo a aferição ali. É a subtela, né, que a gente chama. Essa parte do buffer da subtela, realmente ele é muito interessante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que você já deve ter centenas de clientes, né, com a Foco Electronic. Meu, dá dinheiro consertar módulo? Esse pessoal que está fazendo os seus cursos, eles conseguem ganhar grana? Ter lucratividade, né? É rentável? Sim. Isso para qualquer segmento. Desde a linha náutica, motocicletas, linha leve, diesel pesada. Porque o custo para você fazer o reparo no módulo é baixo. Entendeu? Hoje em dia a gente encontra ali muitos componentes no mercado para você comprar componente novo. E onde você vai cobrar ali, poxa, dependendo da versão do carro, se é caminhão, se é agrícola, se é carro importado, se é nacional, você tem uma margem de lucro muito grande. Tem veículos ali que você consegue fazer um serviço e cobrar R$1.000, R$2.000. E às vezes um componente que você vai fazer a substituição custa ali R$12. Entendi. 20. Que seja 100, né? Não, que seja 100. Assim, é lucrativo. Entendi. Não tem como. Você não vai ter prejuízo, você não vai ter dor de cabeça ali. O retorno é garantido. É garantido. Não, eu digo assim porque assim, quando eu tinha oficina, né, que eu tive oficina por muitos anos, e eu sempre mexi com central, sempre consertei módulo. Né? Tudo bem que há 8 anos atrás era um pouco mais fácil. Eu sei que hoje está mais difícil fazer reparo, né? Por causa desse monte de coisa que está chegando hoje, tecnologia, tudo é online, tem que ter código IMO, né? Tem que ter tem um chassi, né? No módulo. Para simular é mais difícil, né? No carro é mais fácil, lógico, né? Sim. Então eu sempre fiz reparo de módulo e foi assim, esse tipo de trabalho que dava uma rentabilidade legal na oficina. Porque você imagina, gente, você está com um carro na sua oficina e esse carro está com o módulo queimado, você já tem a expertise de fazer o reparo, né? Talvez você não seja um especialista, né? Aquele
mais fera que tem, né? Eu não vou falar besteira, mas você não é o pica das galáxias, né? Mas você consegue, você tem já um simulador, você tem um gerador de onda, tem aquela outra ferramenta que você falou que é legal, tem que alimenta lá Fonte de alimentação. A fonte de alimentação, né? Você já tem ali você já fez um investimento ali de sei lá, de uns 10 conto para fazer reparo, que se paga muito rápido, né? Até menos, viu? Até menos, né? Até menos. 10 mil reais para você montar uma bancada ali, para você começar a trabalhar, você gasta muito menos. Entendo. Muito menos. Então, mas na minha época eu comecei devagarzinho, mas quando eu fui ver, eu já tinha comprado um simulador lá que te paga quase 10 mil reais, e porque compensava, porque e eu não fazia serviço para fora, era só serviço dentro da oficina. E tem mais esse leque, né? Uhum. De repente o cara fala, não, eu não quero só fazer o serviço dentro da oficina, eu quero também pegar as oficinas da redondeza. E assim, aqui são dois perfis diferentes para você ver, que nem você tinha uma oficina, você recebia o veículo e tal, tudo mais. Quando eu trabalhava para outra empresa, também era dessa forma. Mas hoje em dia mesmo, eu só trabalho com o módulo. Eu não recebo o veículo na minha empresa. Então, é possível, você não precisa... lógico, se você tiver uma oficina, receber o veículo ali para você fazer todos os testes, diagnóstico, tentar resolver o problema do módulo ali, ótimo. Fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. É que o nosso cliente, sabe, Felipe, que tá nos ouvindo, que está nos assistindo, eles são os clientes que já são reparadores, sabe? Que já tem oficina. A maioria nossa aqui já... Lógico, tem muita gente que está estudando, tem muitos alunos de Senai, de Escola do Mecânico, entre outras instituições, né? Uhum. Mas assim, a maioria já é mecânico, tá? A maioria já tá dentro da oficina e o trampo tá ali. Sim. É só, né, dar aquele primeiro passo, né? Começar a ser curioso. É interessante ser curioso. Uhum. Lógico, com responsabilidade, né? Não vai sair colocando caneta de polaridade tudo quanto é ponto lá, que você vai queimar o módulo e aí você tá ferrado, né? E é o que você falou, tendo o veículo em suas mãos ali para você trabalhar em cima dele, fazer um diagnóstico correto ali para você realmente, poxa, o defeito está ali na parte do sensor mesmo, ou está na parte do retorno do sensor, está no defeito na parte do massa que o módulo tem que enviar para o sensor, aonde que está o problema? Até mesmo para não correr o risco de você receber um módulo com um diagnóstico errado. Uhum. Tendo o veículo ali, fica tudo mais fácil. E também, o que acontecia comigo, Felipe? Quando eu estava trabalhando para consertar módulo, a gente tinha muito problema na parte de code, de imobilizador da chave. Só que nessa época era mais simples. O que era o code? Era um módulozinho do code e a chave, e a central da injeção. Então a gente ligava ali no próprio simulador, que mesmo assim eu tinha um simulador, né? Uhum. Eu ligava ali no simulador e rapidamente eu já estava com o módulo funcionando, né? Conseguindo fazer todos os testes primários. Mas a gente estava conversando ali embaixo agora há pouco e você estava falando que realmente existe alguns carros que tá ficando assim mais complexo, principalmente na linha gasolina, né? Uhum. De fazer esse decode, né? E até mesmo assim, antes de entrar na parte de code, mobilizador e tudo mais, quanto mais ferramenta você tiver na sua empresa para você trabalhar ali, é ótimo, é melhor. Você pode ter ali a oficina para receber o veículo, mas ter também um simulador. Quanto mais ferramenta, é melhor, nunca vai ser pior. Só vai somar. Só vai somar, exato. E sobre a parte ali de code, mobilizador, para você trabalhar com o módulo na bancada, o que acontece? Os módulos que tem mobilizador, você ou está com o veículo na sua oficina, tirou só um módulo ali para você fazer um teste na bancada. Como ele vai estar sem o sistema de mobilizador, sem a chave, sem transponder e tal, o módulo ele vai entrar, obviamente, que ele vai entrar num regime de proteção ali, porque ele não vai reconhecer senhas e tudo mais, e ele vai bloquear o funcionamento. Tem diversos módulos, sistemas ali que você consegue ainda, mesmo o módulo tendo imobilizador, você sem o kit na bancada, você ainda assim consegue fazer uma simulação dele quando você faz alguns testes ali mais específicos ali de simular uma rotação um pouco mais baixa do que a marcha lenta, ainda assim ele libera o funcionamento. Mas a maioria dos módulos que tem imobilizador, você precisa de ou ligar o sistema junto com o módulo, que é o ideal, é o correto, ou você tirar o imobilizador do módulo, que é fazer o decode, né?
Certo. onde você pode ou gravar um arquivo de decode no módulo, para ele funcionar sem o sistema, ou dependendo da versão do módulo, versão do veículo, do hardware, enfim, você pode às vezes só remover a memóriazinha do imobilizador ali do módulo, que ele já libera o funcionamento, e podendo trabalhar ali em todas as faixas de rotação, entre outras coisas. Certo. Só que daí quando o cara chega nesse quesito aí, nesse quesito não, quando ele chega nesse ponto que ele já tá indo pra cima, aí ele já tem que estar munido de uma assessoria, né? De uma foco eletrônica, que nem você que já fez o treinamento, já existe um acompanhamento. Porque daí o cara precisa entender. Ele precisa saber como retirar esse decode, porque daí tem que ter aqueles equipamentos de programador de EPROM, de software, né? EPROM, né? Exato, programador de EPROM. Programador de EPROM. Isso. E remover isso, depois colocar... Mas uma coisa é certa, Celso. Muita gente deixa de dar esse primeiro passo ali para simplesmente abrir o módulo para identificar ou fazer qualquer tipo de teste por medo, por receio de queimar o módulo. Entendi. Independente se o módulo tem mobilizador ou não, qual que é o estado dele, qual que é o defeito, tenta dar uma trabalhada em cima dele. Entendeu? Abrir o módulo. A gente está falando ali de mobilizador para fazer teste em bancada, né? Mas só com uma fonte de alimentação ali você já consegue testar muita coisa em cima do módulo, sem colocar ele em funcionamento, só utilizando ali fonte de alimentação e multímetro. Só alimentando ele. Só alimentando ele. Você já consegue fazer muita coisa. Entendo. E pode ser que resolva, né? E pode ser que resolva. Com o passar do tempo, você vai adquirindo assim, mais experiência, você vai utilizando menos ferramenta. Entendeu? Só que tem muita gente hoje em dia que não tem nada e enfia a cara ali e consegue fazer as coisas, cara. Porque tira um pouco desse medo, desse receio. É fuçado, é curioso, sabe? Tem muita coisa que é simples de você fazer no módulo que você consegue achar o problema. Entendi. A gente está falando ali de massa do sensor, de uma bobina de ignição. Por exemplo, bobina de ignição. Tem 2 circuitos idênticos ali dentro do módulo, onde você pode comparar o circuito ruim com o circuito bom. E não precisa nem alimentar o módulo, só utilizando o multímetro. Mais nada. Entendeu? Simples, né? Assim, depois que o cara fez o treinamento... Adquirir o mínimo ali de conhecimento ali, já consegue. Já consegue se virar, né? Uhum. É aquela história que você mesmo estava dizendo agora há pouco, né? Que nem o cara pega um BO desse aí, um probleminha desse que não pulsa um bico, não pulsa uma bobina, sei lá. Ele tendo o diagrama elétrico na mão, né? Lembra que você falou? Ele vai lá no pino, olha, né, qual o pino que chaveia a bobina, ou o bico, ou a ventoinha, ou sei lá o que, e corre atrás, né? Vai atrás, com o próprio multímetro. Faz um primeiro passo ali, que é você seguir a trilha ali, você já consegue identificar o componente responsável, consegue identificar muita coisa. Só de ter identificação ali através do diagrama elétrico e correr para dentro do módulo. E lógico, né? Nós estamos falando aqui das coisas mais simples, né? Sim. Dependendo da situação, o cara abre ali, ele olhou, ele falou, não é para mim, fecha e manda para o especialista, né? Que nesse Brasil nosso inteiro, todos os lugares, né? Tem perto alguém que já está fazendo reparo, já está consertando. Então a gente tem que dar moral para esses caras também, né, meu? Exato. E assim, o que a gente está falando aqui também não é para todo mundo pegar, abrir o módulo e fazer o que quiser ali dentro. É fazer as coisas com responsabilidade, até para não danificar o módulo ou acontecer alguma coisa ali e acabar perando a situação. Mas dá para fazer, é possível sem nenhum receio. E até que você estava falando ali de profissionais que são da área e tal. Mercado, Celso. Cara, tem mercado para todo mundo, cara. Tem muito carro. O Brasil é muito grande, tem muito carro, independente se você está numa cidade que tem 10 mil habitantes, se você está numa cidade que tem 400 mil habitantes. Cara, não interessa. Tem serviço para todo mundo. Poxa, mas Felipe, na minha cidade já tem ali 2, 3 profissionais que fazem ali esse mesmo tipo de serviço. Mas vai ter espaço para você, vai aparecer serviço para você ali, não tenha dúvida. É que o Brasil é muito grande, né? E uma coisa não entende esse tamanho, né? Que é o nosso Brasilzão. E uma coisa vai puxando a outra. Então, por exemplo, nós trabalhamos ali com reparo de módulos de injeção eletrônica. Da linha leve, diesel pesada, agrícola e daí por diante. E aí um certo cliente ali que tem uma máquina agrícola que você já fez um serviço, e às vezes, de repente ele traz um painel para você.
um módulo de antena, um joystick. Cara, isso vai abrindo um leque ali de opções ali que você pode trabalhar que não vai ter no fim, cara. E a tendência sempre está aumentando cada vez mais a quantidade de módulos que a gente vai encontrar nos veículos, módulo de injeção, módulo de iluminação, módulo de conforto, módulo não sei o quê. Então, cara, tem oportunidade para todo mundo. Não, a eletrônica embarcada ela chegou e chegou com força, né? Não tem mais conversa, não. O cara que não entrar tá morto. E tem que entender. E se ele conseguir né, ter essa ideia de olhar além, ele consegue se dar um pouquinho melhor. E até assim, Celso, o conhecimento do módulo em si, poxa, eu quero entender um pouquinho melhor aqui como é que funciona o módulo e tal, a parte interna, enfim. Mas eu não quero trabalhar com reparo de módulos. Isso também tem bastante gente. Nós também temos alguns alunos que têm esse perfil. Mas quando ele acaba conhecendo um pouco mais como funciona ali o módulo, o diagnóstico que ele faz fora do módulo só melhora. Porque ele entende já um pouco melhor como funciona ali dentro. Poxa, não está vindo sinal aqui, mas será que é um defeito no atuador? É no chicote? É no sinal que o módulo está mandando ou não está e vice-versa? Até mesmo porque a hora que você consegue entender como que a central funciona por dentro é porque você já entende como que a injeção funciona por fora, né? Sim. E entende bem, exato, né? Exato. Você já sabe todas as... Pô, isso aqui só funciona isso se acontecer isso, só funciona aquilo se funcionar aquilo. É igual aquele problema lá do camarada tá com defeito na parte da vela do carro e parar de pulsar o bico. Uhum. Né? Aí o cara tira o módulo e manda o módulo consertar. Isso acontecia comigo muitas vezes. Deve ter acontecido contigo também. Quantas várias vezes, né? Ou às vezes o bico tá queimado, aí a central ela tem como estratégia não mandar mais aquele pulso, e aí o camarada tira o módulo e manda consertar o módulo. Aí você põe na bancada, o módulo tá bom. Aí você fala, consertei o módulo, agora você troca o bico aí que vai ficar bom. Sacanagem. Então, é o sistema de proteção ali do módulo, né? E isso acontece bastante mesmo. Acontece pra caramba. Meu. É loucura, loucura, loucura. Ok, meu amigo Felipe. Quanto à questão de reprogramação de arquivo, né? Tudo bem, a gente está falando do camarada que tá na oficina dele, que ele tá lá entendendo como é que é as coisas, mas vamos dizer que ele quer aprender um pouquinho mais e se fala-se muito, né, leva o módulo pro cara consertar, aí o cara conserta e fala assim, eu tive que trocar o arquivo do software. Sim. E aí? Então, o que acontece? Todos os módulos ali ele vai ter um mapa de injeção eletrônica, que vai estar armazenado ali no processador ou numa memória externa e tal, e pode acontecer de acabar corrompendo esse arquivo e ele ter que fazer ali um telecarregamento, gravar um arquivo novo ali naquela memória específica. E aí é que entra a parte de programadores, né? Hoje em dia tem vários programadores no mercado que são específicos para fazer leitura e programação da memória, onde você vai ali ler aquele processador ou a memória para você ler o arquivo que está corrompido, teoricamente corrompido, e você, através ali de um banco de dados, você vai, através do programador, com o seu banco de dados, gravar aquele arquivo bom, aquele arquivo novo, ali naquela memória, naquele processador. E aí ele volta a funcionar normalmente. Entendi. Na minha época, que a gente mexia com isso aí, eu tive muita situação que a gente passava carro a álcool, né? Aí a gente pegava a EPROM e apagava ela, ou comprava uma nova, né, e colocava o programa do a álcool, que daí eu já tinha passado pela parte de mexer nos mapas lá, né, para deixar o carro poder rodar no álcool. Né? E ainda antigamente era aquelas memórias lá que tinha aquela janelinha em cima ali que você tinha que colocar na luz ultravioleta ali. Você colocava na gavetinha. Tinha até uma caixinha. Uma caixinha. Que coisa velha, hein? Hoje não usa mais, né? Não. A eletrônica ela tem evoluído ali ano após ano. Por mais que, poxa, posso pegar um módulo de 10 anos atrás e um módulo de hoje em dia, claro que vai ter as suas diferenças ali. Vai ter uns componentes que são menores e tal, mas 99% ali é tudo a mesma coisa. Resistor, capacitor, aqueles componentes que a gente mais encontra mesmo ali nos módulos, que vai mudando ali o tamanho do processador,
Antigamente você tinha o processador e a memória onde estava armazenado o mapa de injeção fora do processador. Hoje em dia você já encontra praticamente tudo integrado dentro do processador. Então vai tendo essas evoluções ali. Né? E que nem a gente falou aqui agora. Antigamente era aquela memória que tinha aquela janelinha ali em cima, onde você colocava dentro de um apagador. Que tinha gavetinha, você colocava lá dentro, ele soltava ali uma luz ultravioleta ali durante 5, 10 minutos ali, para apagar aquele arquivo que estava ali dentro, para você poder colocar um outro e fazer uma conversão, potência, telecarregamento, enfim. Não, na minha época eu só fazia conversão, porque eu tive oficina a partir de 2001, eu tive oficina até, sei lá, até 7 anos atrás, né? Então você imagina, então os carros, a gente passava demais carro a álcool e usava essa parada aí, tinha lá os programadores, os arquivos, e era muito simples. Eu acho que hoje deve ser, tipo assim, se tiver a ferramenta certa, o arquivo certo, o módulo certo, o número do módulo, você vai lá, pega o arquivo e só faz uma substituição, né? Isso. Tira um, coloca o outro, de uma forma muito de boa, né? Tanto para você fazer uma potência, fazer uma conversão, você fazer um telecarregamento, gravar um arquivo qualquer que você queira ali no módulo, você utiliza ali esses programadores de EPROMs, né, que pode ser via tomada OBD, tem módulos que você tem que abrir o módulo para você fazer ali o boot ali dentro, que é soldar uns fios ali para você conseguir fazer a leitura e gravação. Mas o software até mesmo em si é bem simples para você trabalhar ali, para você fazer a leitura e a programação. É tudo bem passo a passo mesmo, assim, não é nada muito complexo. Entendo. E no caso seu, que você dá esse treinamento e esse suporte para o pessoal, acontece muito de ter que trocar esses arquivos? Olha, particularmente assim, para mim, trabalhando no dia a dia, é porque hoje a gente tem mais de 700 alunos ali. Certo. Então, é até difícil de falar por todo mundo. Mas para mim mesmo, particularmente assim, 95% ali é defeito em hardware. Defeito nos componentes. Placa, Só que acaba tendo perfis de alunos, de pessoas que pegam mais defeitos na parte de software, onde você tem que trocar o arquivo. Tem pessoas que vai ter metade do serviço que é defeito em hardware, metade que é defeito em software. Não dá para cravar assim. O que é mais comum de acontecer é defeito no hardware, né? Mas pode ter pessoas, alunos, locais, clientes, enfim, que pegam mais defeitos em software. E também vem um pouco do perfil da pessoa, da empresa. Então mesmo para mim já parece muito módulos que um aluno ou outro já fez algum tipo de serviço, então já não aparece tanto assim aquele defeito mais gritante, né? Exato. É uma coisinha já um pouquinho mais trabalhosa para fazer. Na verdade, qualquer tipo de serviço que alguém já mexeu e não deu conta é uma zica, né? Não só no módulo, como no carro, qualquer coisa. Até no médico, né? Você vai num médico lá, o cara não deu conta, tem que ir no outro. Fala, mas já mexeram tudo aí, já zoaram tudo, agora você quer vir aqui para mim consertar? E o carro é a mesma coisa, né? Por isso que a gente sempre tem que tentar acertar no caso o cliente, né, tem que tentar acertar o cara certo. Por isso, gente, na hora que vocês for desmontar um módulo aí, se você não sabe, abre, dá uma olhada superficial, se não é para mim, fecha e manda pro cara consertar, porque senão vai acontecer de você mandar pro cara consertar, o seu amigo aí, né, que faz serviço pra você, ele vai falar assim, mas por que você fuçou aqui? Sim. Agora eu não vou mexer mais, né? E aí ferrou, né? E assim, tem problema em abrir o módulo? Não tem. Mas abra com cuidado. Não adianta também você querer abrir o módulo com uma chave de fenda ali e enfiando a chave de fenda lá para dentro, lá que você vai pegar algum componente. Poxa. Enfia a chave de fenda no meio da placa. Vai com cuidado que não tem problema de você só abrir o módulo ali e olhar, ver como é que tá a situação ali dentro. Entendi. Não tem problema nenhum, 0. Não, muito bom. E até mesmo, que você falou assim, de repente você vai pegar esse módulo e mandar para um outro profissional para ele fazer o serviço. Uma coisa que me veio na cabeça aqui agora. Às vezes você pode receber o veículo na sua oficina, você fez aquele primeiro passo de abrir o módulo, às vezes você já viu que o módulo foi mexido. Até mesmo você possa falar, Celso, não tem capacidade aqui para reparar esse módulo, repara aí, mas eu abri ele, eu já vi que ele já foi mexido, tá? Não foi eu. Já veio para mim nessa situação aí.
Entendi. Entendeu? Não, lógico, pode... né? E claro, né? Já deixar o cliente orientado que já tem boi na linha, né? Que o cliente deve saber também quando isso acontece. Beleza, Felipe. Felipe, e a gente também comentou ali sobre processador que bloqueia quando a gente vai fazer essa troca de software. Sim. Pode acontecer, Celso, de quando você está fazendo um procedimento, principalmente quando você vai gravar um arquivo no módulo. Quando você está fazendo a leitura, até que geralmente não tem relatos assim de dar um problema de bloquear o processador. Mas quando você está fazendo a gravação de um processador, onde o programador ele vai fazer a limpeza da memória, apagar tudo que tem lá dentro, também, lógico, dependendo do arquivo, do que você vai fazer. Depois ele começa a fazer a gravação ali, ponto a ponto, bloco a bloco lá dentro do processador. E se ele, por algum motivo, cortar a programação no meio, ou de repente caiu a energia aqui, desligou a fonte que você está alimentando o módulo na bancada. E aí ele pode bloquear o processador. E aí você vai tentar ali programar ele de novo e não vai dar certo. Vai tentar programar e não vai dar certo. Aí você tem que recorrer a algumas ferramentas para você fazer o destravamento dele, para você conseguir depois gravar aquele arquivo novamente nele e resolver ali o problema. Né? Sim. Mas isso pode acontecer, sim. E outra, a gente sabe, né? Quando a gente está começando, tudo que a gente está começando, a gente acaba, né, tendo um pequeno prejuízo no começo, né? Falar que não, né? Tudo, né? Você vai começar a mexer com ar-condicionado, com transmissão automática, com reparo de módulo. Você tem que entender que essa fase de aprendizado, quando você vai se aprofundando mais, você pode acabar estragando alguma coisa, sem querer, lógico que sem querer, né? Isso pode acontecer. Mas assim, você acaba aprendendo mais quando você pega uma situação um pouquinho mais complicada. Que é onde você tem que colocar tudo aquilo que você aprendeu, ou que você está estudando, ou que você está tentando adivinhar, entender ali, que você coloca mais em prática, que você sai daquela sua zona de conforto para você, poxa, tem que resolver, não estou conseguindo, mas vou tentar dessa forma, vou tentar daquela forma, e de repente você vai lá e consegue. Aí onde você aprende mais, é onde você acaba evoluindo mais, entendeu? Claro, o ideal seria pegar só defeitos ali, que você consegue resolver tudo de primeira, só de abrir o módulo, né? Mas quando você passa por essas pequenas dificuldades, vamos dizer assim, é que você acaba dando aquele passo adiante, subindo um pouquinho, um degrau a mais ali na sua relação ao profissionalismo ali do reparo. Sabe? Entendo. Todo o sacrifício que a gente, né, fica ali, ai meu Deus, o que é, e agora? E vai daqui, vai dali, até, né, a solução. Aí quando dá a solução, mais uma coisa que você aprende e mais uma informação que está dentro da tua cabeça, né? Que está ali guardadinho, vai que vai, né? Ok. Outra coisa que eu ia te perguntar, você até falou alguma coisa, mas assim, primariamente, para o camarada começar a fazer reparo na central, se de repente é o camarada que está na oficina, que ele fez o seu curso e ele quer mexer ali na oficina, ele não quer comprar um simulador, ele vai mexer no carro. O que ele precisa? Bom, vamos dizer assim, cara, Felipe, eu quero começar amanhã a trabalhar com reparo ali, dar uma fuçada, enfim. Multímetro, uma fonte de alimentação, até se ele for trabalhar direto no veículo, nem fonte de alimentação ele precisa. Porque ele está alimentando no veículo. Exato. É que tem situação que o módulo está lá embaixo do painel, né? Ele vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Tirou, né? Vai ter que colocar na bancada. Primeira coisa, assim, uma bancada básica para ele começar a trabalhar com reparo de módulos. Não precisa nem ser o reparo em si, mas para ele começar a fazer alguns testes, olhar, analisar, enfim. É um multímetro, que às vezes você vê um componente que ele está visivelmente ele é variado, mas dá para você testar se realmente ele está em curto-circuito, se não está, só com multímetro você consegue. Uma fonte de alimentação, uma lupa, porque não adianta... vai trabalhar em cima do módulo ali, uma lupa ela vai te ajudar muito. Com certeza. Cara, tem que ter lupa, né, meu? Não dá, não tem como ficar sem. Fonte de alimentação, um multímetro, uma lupa e uma estação de solda para você fazer um procedimentozinho ali simples ali, de solda, fazer um jumper, fazer uma troca de um componente e uma estação de retrabalho que é aquela de ar quente ali, que dependendo do defeito ali, do componente em si, você aplica um pouco de ar quente em cima do componente, uma pinça,
puxou, Pra tirou. remover ele, né? Sem estragar os outros, os demais, né? Isso. E um rolo de estanho pra você soldar outro novo ali já era. Entendi. Pra começar assim amanhã. É isso aí que precisa. Uma coisa simples, E né? ó, isso daí você não vai gastar, como você tinha falado lá antes, né? 10 mil reais. Não, você não gasta nem 2 ali. Pra fazer esse pra E comprar essas todas as ferramentas, multímetro, fonte de alimentação, estação de solda, retrabalho, lupa, você encontra com modelos e valores mais baixos e mais altos. Você encontra modelos de multímetro aí que custa menos de 100 reais. E você encontra multímetros no mercado que custa 600 reais, até mais. Entendi. Então tem assim para todos os bolsos, vamos dizer. Um multímetro assim pro camarada trabalhar com isso aí, não precisa medir frequência, né? Não precisa medir rotação, duty cycle, tem que ser um multímetro aí, tensão, É para você, o básico é medir continuidade, que é aquela escala do BIP ali que ele faz o efeito sonoro, resistência e tensão. E só. Não precisa comprar também um de vintão, né? Vamos pegar aí de um 150, 200 reais, né, que já é um pouquinho melhor. Não porque em pouquíssimo tempo ele vai já querer comprar um outro porque ele vai sentir uma falta ali, um pouquinho mais precisão, praticidade, né? E precisão ali Aham. num modelo um pouquinho melhor. E quanto mais caro, né? Quer dizer, nem sempre, né? Mas quanto um pouquinho mais caro, um pouquinho melhor. Né? Mas, cara, só consigo comprar essa aqui. Compra, começa. Faça. Entendi. Pro cara dar o primeiro passo. Uhum. E lógico, né? Corra atrás de informação. Né? Tem YouTube, tem treinamento na Foco Electronic, né? Tem treinamento na plataforma Mecânica Avançada. Sim, tem um monte de caminho para o cara poder ir atrás de informação e se virar. Né? E às vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu vou gastar muita grana, não sei o quê. Mas se ele prestar atenção, você imagina assim, gente, entra um carro na tua oficina, sei lá, uma Land Rover, um Audi, que o módulo custa, sei lá, 6, 7 mil reais. Você faz o reparo. Aí você cobra 3 do cara. Pronto. Pagou tudo. E indiferente se você só vai fazer um jumper ali dentro do módulo ou se você vai ter que trocar um componente. Entendeu? Você pode não gastar nada para executar, para fazer aquele reparo, ou você pode gastar ali uma peça ali que você gaste ali 50 reais. Entendi. E é legal ser curioso, porque que nem você pega esses carros novos agora, um simples Onix tem, sei lá quantos módulos, 8, 9 módulos que está conversando com a Redcam ali, né? Se falando e dá defeito, né? Às vezes matam um módulo desse e custa caro, você vai lá, abre ele, vê uma coisa visível, faz a substituição, né? E lógico, vê o preço, né? De repente compensa trocar o módulo, né? A gente tem que ter noção das coisas também, né? E também dependendo do defeito, né? Porque tem defeitos que é difícil até de afirmar o que aconteceu, como acontece, o que faz para às vezes fazer um buraco na placa ali. Torra a placa. Aí não tem o que fazer. Aí né? até os módulos eles têm ali mais de uma camada de trilha, né? Então às vezes pode romper alguma trilha interna e não compensa. Uma coisa é você fazer um jumper, 2 jumpers. Outra coisa é você refazer ali 10, 20 trilhas. Aí é uma coisa que acaba nem compensando. Por mais que resolva o problema, acaba nem compensando você fazer, porque é até complicado de dar garantia daquilo ali, né? Até mesmo porque se queimou 10 trilhas, é porque o cara vai trocar 2 componentes, mas tem mais componente avariado. E ele não vai conseguir enxergar tudo. Aí vai lá na frente, o cara vai viajar, o carro para e pronto, lascou tudo, né? Aí o cara fica bravo. E aí daqueles 10 jumpers que você fez ali, por exemplo, né? Deu o mesmo defeito lá fora no motor, que ocasionou aquele defeito interno ali na placa. Às vezes vai danificar de novo, porque às vezes não resolveu 100% aquele defeito lá externo no módulo. E aí vai apresentar o defeito, poxa, mas aqui deu defeito por causa disso aqui, ó, dos 10 jumpers que fizeram aqui, mas não é. Entendi. Às vezes uma coisa que não foi 100% resolvida lá que ocasionou novamente ali o defeito dentro do módulo. Entendi. Ô Felipe, uma outra coisa que eu tô vendo acontecer é que o pessoal, né, a gente conversa com muitos reparadores aí todos os dias, veículos com problema de bateria, que o carro até dá pertinho, mas a tensão cai demais e acaba apagando o software de alguns módulos que tem no carro. Isso nos carros premium, né? Tipo, o carro mais comum quase não acontece, mas o carro, tipo um Jetta, um carro, um Cruze, essas coisas assim. Você tem pego esse tipo de situações?
Eu ainda particularmente eu trabalho mais com a linha diesel. Certo. Mas isso daí acontece. Porque como a gente tem muitos alunos que também são da linha leve, então a gente acaba tendo bastante relato disso. Mas acontece bastante. Acaba tendo essa queda de tensão na bateria e, consequentemente, ele acaba ali apagando uma certa parte do arquivo que está gravado ali no processador, ou acaba resetando, alguma coisa desse tipo assim acaba acontecendo. E aí onde você tem que entrar ali com aparelhos para você fazer a atualização, gravar novamente ali o arquivo no módulo, né? Uhum. Isso aí acontece sim. E não só por cair o nível da tensão da bateria, mas às vezes por fechar um curto-circuito no chicote, na bateria, às vezes vai fazer uma solda no chassi do veículo, pode haver retorno de corrente para dentro do módulo, aonde pode simplesmente corromper o arquivo do módulo, resetar, apagar ou corromper, como também ocasionar outros problemas mais graves ali internos, né? Não só na parte do software, sim, também na parte do hardware, né? Entendi. Não, muito legal. Tem muita gente também que liga pra gente para conversar com nós sobre scanner, e eles perguntam muito sobre a atualização de software, aquele telecarregamento. Uhum. Né? Isso se faz em caminhão também? Faz também. Tudo via scanner. Você pode fazer ou via scanner ou via programador mesmo. Ah, certo. Um ou outro. Porque acontece, você pode pegar um veículo, sei lá, modelo 2022, e às vezes você está com outro módulo ali que é modelo 2018, por exemplo. E os hardwares às vezes são compatíveis, são os mesmos, é o mesmo hardware ali. Isso acontece muito. E aí você pode gravar esse arquivo ali naquele módulo. É que ainda no caso da linha diesel, além do mapa de injeção, onde você pode, entre aspas, ele fazer essa atualização naquele módulo mais antigo, pegando o arquivo de um módulo mais novo e gravando naquele módulo mais antigo, além desse mapa de injeção, ele também tem, por exemplo, o chassi do veículo que fica armazenado ali em outra memória, né? Você não alterando nada ali, só de fazer essa alteração ali do mapa ali dá certo. Ah, entendi. Entendeu? Mas aí tem, dependendo do modelo do veículo, carros, enfim, aí você vai com scanners, onde você consegue fazer essa atualização ali direto com o scanner, né? E vai que vai. Na internet, e vai embora. Não, muito, muito legal, muito legal. É que no caso nosso, quando a gente está vendendo o scanner, muitos clientes falam assim: ah, mas o seu scanner faz atualização de software. Uhum. Aí eu pergunto pro cara, né, os nossos vendedores, mas vem cá, pra que você quer fazer atualização de software? Então o cara, ele foi numa palestra, ele foi num amigo, e o cara falou: meu, só compra o scanner se ele fizer atualização de software online. Uhum. Bom, em primeiro lugar, no Brasil isso não nem permitido né? É só pra fora. Certo. E aí o camarada fica desesperado que ele quer fazer atualização de software. Aí ele acaba comprando equipamento, que tem alguns equipamentos importados, que eles fazem esse trabalho, porém esse trabalho é feito não do arquivo original, da montar fábrica. Porque lá fora é permitido, né? O cara entra no carro, aí ele acessa a fábrica e faz esse meio de campo. Assim. Tudo via internet, faz esse meio de campo. Mas aqui ainda não é permitido. E aí o cara vai e compra esses outros equipamentos, que funciona também. Só que o cara tem que ser muito especialista para fazer isso. Uhum. Ele não pode ser como pessoas que estão se iniciando nesse tipo de trabalho. Que às vezes o cara falta muito para ele aprender e ele já quer sair fazendo um troço dessa magnitude. Aí ele até começa a fazer, aí no meio do processo da atualização do software, que demora um bom tempo, aí, quase 1 hora, dá algum problema, desde queda de tensão, não sei o que, e aí fica, e mata. E aí fica desesperado sem saber o que fazer, né? E tem casos que mata um monte de módulos. Sim. Eu tenho relatos de cara que vai fazer em BMW, Mercedes, que mata porque par de módulos. Acontece, que nem a gente citou ali anteriormente, de travar ali o processador. E tem módulos, tem versões de processador, de fabricantes, que você não consegue destravar ele. Então, só trocando? Aí só trocando. Eita. Aí acaba perdendo o módulo. Aí é feio. Isso acontece. Até surgir uma ferramenta, até algum desenvolvedor ali fazer uma ferramenta para destravar aqueles processadores, para você gravar de novo e tal.
Tem que esperar aparecer uma ferramenta no mercado. Mas assim, dá um passo de cada vez. Ah, sim, claro. Entendeu? Né? Tanto que hoje em dia nós temos ali muitos profissionais que trabalham exclusivamente com a parte do reparo, da parte física do módulo, profissionais que trabalham só com a parte de programação. Desde programação para fazer telecarregamentos, atualizações, profissionais que trabalham somente com a parte de potência, tudo voltado ali para a parte somente de arquivos. Se especializou, né? Se especializou naquilo, entendeu? Tanto que tem profissionais que fazem somente a parte de software e não trabalham na parte do hardware. Então, dá um passo de cada vez. Dá para você fazer tudo? Trabalhar com a parte de hardware, software, potência, telecarregamento? Dá. Mas aí vai em tempo. Vai adquirindo conhecimento pouco a pouco. Aí ele não vai ter tempo de consertar carro mais. Só vai mexer com esses negócios. Então, assim, eu acho assim que uma oficina normal, uma oficina comum, eu acredito que o cara não precise ter um equipamento tão rico em diagnóstico desse jeito, porque ele não vai usar. Não, porque tem um monte de gente que paga, que, tipo assim, o equipamento um custa 15 mil, o outro custa 30. É que o de 30 faz o pass-through, né? Que a gente chama de pass-through. Ah, eu quero o de 30. Mas ele nunca vai usar. Não vai usar. Entende? Então, às vezes eu fico até de cara. E tem um monte de equipamentos que são muito bons. Só que ele não faz esse troço aí, né? E aí você fala, então eu não quero o que faz. Mas aí ele compra e nunca usa. Adiantou alguma coisa? Existem muitos perfis de profissionais, né? Cada um tem que parar, analisar, ver o que realmente vai suprir sua necessidade e o que não vai. Muita gente acaba comprando por empolgação. Poxa, um amigo meu vai lá, né? Tem e faz, não sei o quê, mas para ele não vai aparecer aqueles carros, não vai aparecer aquele tipo de serviço específico, ele não vai fazer. Vai ficar dinheiro parado. Poderia ser investido em outra coisa, né? Não, com certeza. Outras ferramentas, enfim. Aí o cara deixa de investir em equipamento para consertar módulo e põe no scanner. Que ia gastar muito menos ali. Exatamente. Ô Felipe, outra coisa. A gente tem visto também que esses carros de hoje, todos os módulos dele tem o chassi, né? Tem o chassi, o módulo, o caminhão, quer dizer, o carro, o caminhão, tem o número do chassi nele. E quando o camarada troca o módulo, esse chassi, ele, tipo, se ele pegar no ferro velho e trazer, de repente ele não consegue parear mais com essa arquitetura que tem ali. Certo? Isso está acontecendo bastante. É aquela questão que eu falei anteriormente ali, às vezes o cara quer gravar um arquivo diferente nesse outro módulo aqui, porque aquele caminhão mais novo, ele conseguiu fazer a leitura do arquivo e jogou nesse outro módulo aqui mais antigo. A informação do chassi aqui desse módulo não pode alterar, porque é tudo casado. Módulo do motor, com módulo de conforto, módulo de cabine, com painel. Sempre quando você ligou a chave ali, tudo troca informação para saber se está tudo ok. Deu alguma diferença ali de imobilizador, informação do chassi, não bateu um com o outro, ele sabe, os módulos conversam ali via Redcam e tudo mais, sabe que tem alguma coisa errada, algum módulo que não é daquele veículo ali e bloqueia o funcionamento, ou limita o funcionamento também. O caminhão não passa ali ou o carro não passa de 1.500 RPM, não passa de 1.000 RPM. Limita a potência, né? Limita. E a tendência sempre está aumentando esses critérios ali de compatibilidade. Formação de mobilizador, chassis, entre outras coisas. Né? Entendi. E até mesmo falando ali da parte de comunicação, tem módulos que tem uma Redcam, 2, 3, 4, porque a tendência é sempre ir aumentando a quantidade de módulos que tem nos veículos, né? E vai pegando principalmente também os carros elétricos ali, a tendência é aumentar cada vez mais. Módulo para qualquer coisa ali, iluminação, conforto, banco, BS, tudo. Tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado no esquema. Entendi. E depois nós temos também aquela questão que tá tendo muito na parte da linha Fit, na parte da linha Jeep, que é o alinhamento de proxy. Que é o alinhamento de todos os módulos para eles estarem conversando. Só que para isso acontecer, todos os módulos têm que estar com o chassi certinho, né? Senão você também não consegue fazer esse alinhamento e alguma coisa fica sem funcionar no veículo. São coisas interessantes. Sim. Né? Até mesmo falando ali um pouco da linha diesel ali, né?
Às vezes você troca só de trocar um pedal do acelerador, você tem que apresentar aquele pedal do acelerador para o sistema. Então você tem que fazer ali o pareamento ali com o scanner mesmo ali, apresentar o pedal novo ali pro sistema e funciona. Pedal, Senão, bico, né? E a tendência sempre está cada vez mais aumentando em relação à linha de comunicação, linha de rede CAN, e ficando cada vez um pouquinho mais complexo. Onde você simplesmente não é só trocar um módulo, mas você tem que fazer uma configuração ali de todo o sistema para funcionar tudo corretamente. Né? Ah, tá, entendi. Tem que estar tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho, senão a coisa também não anda. E agora tem essa parada também do Security Gateway, né? Uhum. Da linha Jeep, da linha Fiat, que a gente com o scanner nós não conseguimos mais mexer na parte de apagar memória, fazer ajuste, não consegue mais nada. Tem que ter ou você compra um cabo paralelo para poder fazer um jump, né, lá na caixinha do Security Gateway, para você poder conseguir acessar isso aí. Ou você ter um scanner, que são pouquíssimos que fazem esse trabalho, que consigam acessar a própria página, né, da Fiat ou da... Na verdade é FSA, né? FCA, nem me recordo direito. FSA, né? FCA. Lá da Itália, para você poder fazer esse trabalho. A tendência é sempre as montadoras irem dificultando tudo, né? Tanto para você entrar no sistema, para você fazer um conserto no módulo, ou enfim. Tanto que lá atrás tinha aquelas centrais do Astra M155, que é aquele módulo pequenininho, sim. que eram centrais micro-híbridas, né? Bem pequenininho. Que fizeram que é para não ter reparo mesmo. Onde você abria ali a placa, ali era só uma camada de gel e não tinha os componentes ali de uma forma com encapsulamento, com a carcaça. Era só o componente cru aberto ali dentro, que era para não dar reparo mesmo. Mas acontece que devido a muita falha em produção, acredito que deve ter tido muita perda, porque é tudo muito sensível, aí muito tempo atrás já saiu de linha isso daí, né? Não deu sequência. Mas acredito eu que é tudo uma questão da montadora mesmo sempre criar ali uma barreira ali no meio do caminho para dificultar as coisas e ficar dependente das montadoras, né? Concessionárias, enfim. O que eles estão dizendo nesse quesito do Security Gateway é que é uma forma deles limitar algum ataque de hackers. Porque esses carros eles têm muita eletrônica de mobilidade e conectividade, né? Então, às vezes, esse carro ele tem consegue fazer algum trabalho de desligar o carro, reprogramar o carro remotamente. Sim. Né? E isso está acontecendo hoje, você sabe, né? Hoje o negócio tá desse jeito. Daqui uns dias o carro vai entrar na oficina, a gente não vai nem precisar espetar o scanner, né? Somente por Bluetooth ou por Wi-Fi a gente vai conseguir fazer esse tipo de acesso e conseguir fazer esse tipo de reparo. E então o Security Gateway é por esse motivo, né, que tá acontecendo isso. E segurança, né? E eu acredito que isso vai se replicar em mais situações, né? Não vai ficar só nesse camarada aí, não. Sim. E isso sem falar nos híbridos, né? E essa questão dos carros híbridos. Muita gente procura alguma coisa para fazer conserto de módulo híbrido. Já tem isso quebrando? Já tem gente procurando. Procurando, tem bastante gente que vira e mexe, vem atrás perguntando se tem curso para módulos de carro elétrico. Mas confesso para você que eu não tenho ouvido nada assim de defeito nesses módulos ainda, sabe? Eu não sei também porque a quantidade não é grande ainda no Brasil, né? De carros elétricos e tal, para começar a aparecer em módulos ali em tudo quanto é canto. Mas pra gente lá não tem aparecido o serviço de reparo nenhum até hoje. Mas gente procurando tem bastante. Certo. Bom, o que eu sei sobre esse assunto na parte de híbrido é que o que dá defeito é a bateria, né? A bateria, principalmente nesses carros da Toyota, né? Que é o Prius. Agora que o Corolla tá vendendo muito Corolla híbrido, né? E Corolla RAV4. Mas a bateria deles são baterias simples. Não são baterias assim super complexas. Mas tem um sensor, tem a parte de cooler,
né? E aí existe um puta do monitoramento ali. E aí se algum der pau, aí você tem que trocar aquela célula. Isso depois de 10 anos, né? Antes disso, precocemente, tem garantia. Mas depois de 10 anos isso pode acontecer. Mas o que aconteceu comigo esses dias... Comigo não, né? O que eu vi acontecer esses dias, eu fui em São Paulo, lá na Apta Cursos de transmissão automática, com o Carlos Napoletano. Ele mexe com transmissão, né? Bem renomado aí no Brasil, de anos e anos, né? Ele é colunista da Oficina Brasil, sei lá quanto tempo. Aí eu fui lá, eles têm o nosso equipamento, né? O nosso tecnoscópio, eu fui lá fazer um treinamento com eles, passar um treinamento para eles de osciloscópio para poder usar no câmbio automático, que tem muita coisa que dá para fazer também. E lá eu acabei conhecendo um rapaz que já que mexe muito com essa parte de híbrido, e tinha lá uma Porsche Panamera. Panamera? É Panamera, né? Aquela grandona? Era uma Porsche Panamera híbrida que o cara bateu ela e bateu bem a ponta, assim, um pouco para baixo do farol de milha, e pegou bem em cima do radiador da bateria. Porque esses carros de alto rendimento, que normalmente são plug-in, né? Porque o Corolla ele não é plug-in, o Corolla ele anda um pouquinho e já carrega sozinho, você não enfia ele na bateria, né? Agora o carro que é plug-in ele já tem uma bateria mais parruda, vamos dizer assim. E esse Porsche ele tem lá uma bateria, acho que era 800 volts, não sei, uma coisa assim, corrente contínua. E que nem no Corolla, um cooler resfria, lá tem que ser com água. Na verdade, a maioria dos carros elétricos é com água que arrefece a bateria, né? Porque ela esquenta muito. E aí, bateu e estragou o radiador. Imagina o que aconteceu? Superaqueceu. Mas superaqueceu quem? O módulo. O módulo que faz a transferência de energia para os motores, né? O motor lá, que a gente chama MG1 e MG2, né? Então ele deu pau ali, quer dizer, nem sei se é MG1 ou MG2, na Toyota a gente chama desse jeito, mas um motor elétrico. E como ele faz uma transferência muito grande, passa água nele também. E faltou água, ele... Até por essa transferência que ele faz, ele aquece mesmo. Né? Aquece demais. E deu pau. Aí levou lá para esse rapaz mexer. O módulo, muito caro. Muito caro. Aí, mas coisa assim, quase 100 pau, entendeu? O módulo, caro demais. Aí ele, curioso igual nós, né? Nunca tinha mexido também. Foi lá, desabilitou, só que ele já mexe com híbrido. Foi lá, desabilitou todas as baterias, né? Tem tudo os EPI pronto lá. Abriu e fez o reparo. Cobrou metade. Olha que coisa boa. Legal, né? E essa vai ser uma mão de obra também especializada, né? Demais da conta. Vai vir ali e todo mundo tem que meio que se preparar. Eu não sei, confesso pra você que eu não sei se realmente vai pegar, quanto tempo vai demorar, ou se realmente vai pegar ou não. Carros elétricos, onde que exige uma mão de obra mais qualificada ali pra você manusear tudo ali, questão da bateria, em relação à voltagem que tem e tal e tudo mais. Pelo tamanho todo que é o Brasil ali, né? Mas uma hora ou outra vai acabar aparecendo esses defeitos ali de módulos, de placas, para todo mundo. Eu acho que quer dizer, eu acredito que de vez em quando vai aparecer um carro desse na oficina. Tá crescendo as vendas, tudo que eles fabricam consegue vender, né? Mas o governo ainda tá dando uma segurada, né? Ele não tá soltando muito. Então eu acredito que a gente tem muito trabalho aí por esses. E aqui em Maringá tem uma quantidade legal de carros aí, não tem? Elétricos, híbridos. Na verdade, como é que tá aqui? Tudo quanto é lugar já tá tendo bastante. Né? Aqui em Maringá tem até ônibus elétrico. Sim. Tem dois ou três ônibus elétricos da BYD, né? E esses dias eu tava indo pro clube e passou um Tesla do meu lado, entendeu? Então tá aparecendo, mas é muito devagar ainda, não tem aquela coisa. O que tem realmente é o gasolina. E eu até participei de um congresso semana passada sobre carro elétrico, mobilidade, e assim, eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos ter muito trabalho ainda nos carros com combustível fóssil aí, sem nenhum tipo de problema. Eu particularmente acho que não vai acabar, não. Não, eu acho que nós não vamos ver esse fim. Não, de jeito nenhum. Mas um dia vai virar a chave, igual aconteceu com o carburador e injeção eletrônica, né? Carburador, acho que foi em 98 que foi obrigado a parar com o carburador. Foi 98? Acho que foi, né? Foi 98. Foi.
E aí todo mundo falava, nossa, mas vixe, vai ter por muito tempo. Rapaz, passou pouquinho ano, você só via carro com injeção eletrônica na oficina. Só vinha as eletrônicas da vida lá. Nossa, já mexi com ele. Nossa. Se eu te falar que quando eu montei minha oficina, um dos carros que mais me dava lucro era o veículo LE Getronic, tá? E Fiat Tempra e Fiat Tipo. Era o que tinha. Porque ninguém mexia na cidade, então vinha tudo pra mim. M151, M152. Esse trem aí. Não, é isso mesmo, que era aquele. Tinha uns capacitorzão corpozinho de borboleta. Uns tinha amarelo. Exatamente. Era rolo e confusão. Mas era bom, porque a gente já mexia, já ganhava dinheiro. E eu ainda me recordo que na época a gente ganhava muito só no fato de regular a marcha lenta, que ele tinha um interruptor no acelerador. E aí quando você acelerava, esse interruptor ele tinha que abrir, né? E quando tirava o pé, né, ele tinha que fechar. Para falar para a central que estava em marcha lenta. E aí desregulava, aí ele não fazia esse clec-clec, mas o carro ficava tudo zoado. E isso ia para um lado, ia para o outro, ninguém consertava. Chegava lá e falava, clec-clec. E ela só regulava, tinha 2 parafusinhos oblongos, você olha cada coisa. E esses módulos aí bem antigos mesmo, onde não me recordo, acho que nem tinha não tinha nem componente SMD ainda nas placas ali, era todos aqueles componentes que atravessavam a placa, era soldado em cima e embaixo. Aquilo ali apresentava muito defeito de solda fria. Resoldava a placa ali e resolvia o problema. Aterramento, né? Aterramento, dava esses defeitos do carro ficar oscilando, maluco ali, perdido ali. Resoldava a placa ali, resolvia o problema. Fazia uma limpeza, resolvia o problema. Eu lembro quando chegava a Gol GTI estourando, quando o cara acelerava, falava, é aterramento, pode arrancar lá fora, arrancava fora, limpava todos os aterramentos, ressoldava a placa. Você tá vendo, gente, como que são coisas que às vezes você tira, você faz uma ressoldagem e ele volta a funcionar. Uma coisa louca, né? E pros módulos novos de hoje em dia também acontece muito, viu? De oxidação, solda fria. Às vezes o cara vai lavar o motor do carro ali, mete jato d'água ali em cima do módulo, com vontade mesmo ali. Acontece de entrar água ali, dá uma oxidação, onde o carro fica com aqueles defeitos intermitentes ali, onde hora funciona, hora não, ou não funciona muito bem, às vezes funciona com pouca potência. Entendi. Às vezes defeito de solda, resolve o problema. E outra coisa, Felipe, que eu me lembrei agora, no caso do diesel, quando tem problema de algum componente, o carro tá andando, de repente ele corta, né? Ele corta o funcionamento, limita a velocidade, e às vezes o reparador pensa que o defeito tá no módulo. E tá lá dentro da central, Sim. né? Aí é onde o cara tem que aprender a fazer o mapeamento interno, né? Aí o cara tem que mapear as estratégias. Mapear ali cada circuito de acionamento de atuadores, circuito de recepção de sinal de sensores, enfim. Que é um negócio, cara, eu particularmente eu gosto muito, entendeu? Né? Gosto muito. Não é nada muito complexo. Você aprendendo do jeito correto ali, você consegue identificar, mapear. Vai embora. Vai embora. Bom, gente, o Felipe, ele é da Foco Electronic, tá? E ele tem vários treinamentos lá de reparo de módulo, né, Felipe? Isso. E ele também vai estar junto com a gente na nossa plataforma, Mecânica Avançada, com um curso também lá de reparo de módulo. Perfeito. Vai ensinar a soldar, ensinar a fazer um monte de detalhezinho legal. Toda a parte ali, né? da eletrônica ali, ensinando cada componente, para que serve, como identificar valor, polaridade, como testar. Dando exemplo ali em diversos módulos, módulo da linha leve, diesel pesada, painel, agrícola, módulos de joystick de máquinas agrícolas, até mesmo para o aluno ver que do mesmo jeito que nós fazemos o teste ali no módulo da linha agrícola, nós fazemos o mesmo teste ali no módulo da linha leve. Lógico, isso falando do componente de uma forma individual, né? Eu vou identificar um capacitor no módulo da linha agrícola e fazer o teste. Como que eu faço no módulo da linha leve? É do mesmo jeito, porque a eletrônica ela é universal. Ela é uma só para todas as placas, todos os módulos. Entendo. Claro que a forma de como os componentes estão aplicados no módulo muda. Mas como você vai fazer o teste do componente de uma forma individual, é do mesmo jeito. E aí vai ter também todo o conteúdo de soldagem e dessoldagem, que seria você tirar o componente da placa e soldar um componente novo. Também desde o componente mais simples, menorzinho, até os maiores. E também as técnicas de análise de circuito eletrônico.
Não, muito bom, muito Um negócio bom. bem completo, ficou bem legal. Não, legal. Então, pessoal, vocês que têm interesse aí em iniciar nessa parada nova aí de fazer algum tipo de reparo, temos esses canais, né, que você pode comprar os treinamentos, e também temos a parte dos nossos conteúdos gratuitos, né, que tá nas nossas redes sociais, nas mídias sociais. Aí é só você seguir a gente. Bom, Felipe, queria agradecer a sua presença, valeu mesmo, tá? Eu acho que foi muito válida todas essas informações que você me passou, tá? E, velho, muito obrigado mesmo por estar aqui. Imagina, eu que agradeço, e pra gente que é um prazer estar sempre compartilhando informações, dicas, conhecimento. Tamo aí. Ok, valeu. Beleza? Pessoal, até a próxima. Um abraço. Valeu, um abraço a todos.